Convido para compor a mesa as seguintes autoridades: a senhora Maria Cecília Freitas, terapeuta comportamental, psiquiatra, doutora da Universidade de São Paulo, autora do livro Menos Regras. Convido ainda o senhor Vinícius Guimarães Dornelles, psicólogo e coordenador nacional da Dialectical Behavior Therapy, terapia comportamental dialética. Convido ainda a senhora Andréa Bezerra Chaves, psicóloga do Instituto Andréa Chaves. Agradeço a presença dos estudantes da Escola Gabarito de Itumbiara, Goiás. Sejam sempre muito bem-vindos à casa de vocês, à casa do povo. Sucesso e felicidade para vocês. Convido a senhora Andréa Mata Machado Dias, psicóloga da Unidade Básica de Saúde, número 5 de Samambaia, da Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura. E, por fim, a senhora Leila Herédia, porta-voz do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Sejam todos muito bem-vindos. Ouviram do Ipiranga as margens clássicas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol das mães, gentil pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, um ábaro que as ventas estrelado, e diga ao verde louro dessa fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol das mães, gentil pátria amada, Brasil.
Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara dos Deputados para debater essa temática tão importante na atualidade. Aqui no plenário da Câmara, só este ano, eu já fiz pelo menos uns 4 discursos abordando a nossa preocupação com a questão da saúde mental de servidores públicos e da população em geral. Estatísticas da própria Secretaria de Educação aqui do DF mostram que nos últimos 3 anos, 14 mil servidores em algum momento tiveram que se afastar do trabalho, ou por ansiedade, ou por depressão, ou por estresse, ou por problema ligado à saúde mental. Na Polícia Militar, na Polícia Civil e na Secretaria de Saúde, que são os que a gente acompanha mais próximo, as estatísticas não são diferentes. Isso é uma das principais causas de absenteísmo dos servidores públicos. Nas nossas andanças pelos CAPs, a gente percebe visivelmente a precariedade das instalações, e quem chega para buscar atendimento em um ambiente com a cadeira quebrada, sala não pintada, mal ventilado, já piora a situação, além da enorme falta de servidores para fazer o devido atendimento. Espera-se meses na fila do CAPS para um atendimento básico. Não é possível que o Estado brasileiro se omita em relação a isso, e não é admissível que a Câmara dos Deputados, que o Poder Legislativo, não crie ou não cobre diretrizes do Poder Executivo para a gente tratar esse tema com mais seriedade, com mais eficiência, com mais eficácia. Então, essa sessão solene tem esse objetivo, além de comemorarmos essa data, que é uma data para dar visibilidade à questão da saúde mental, é também uma forma de a gente alertar as autoridades em geral de que é possível, de que é necessário adotar políticas públicas mais eficientes para combater as doenças relativas à questão da saúde mental. Já é sabido que o problema é seríssimo. Então, com base nisso, e já passando aqui a palavra para os nossos especialistas que compõem a mesa, chamo para fazer uso da palavra, lá no púlpito, a senhora Maria Cecília Freitas, terapeuta comportamental, psiquiatra, doutora pela USP e autora do livro Menos Regras. Por favor, doutora, com a palavra. Você está acompanhando com a gente aqui, sessão solene, em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização da Saúde Mental. Agora os convidados vão começar a discursar, tratar desse assunto. Lembrando que esse dia é celebrado sempre em 10 de outubro e o destaque cai sobre a crescente conscientização acerca da importância da saúde mental, tanto no Brasil quanto no mundo. Essa oportunidade de estar aqui com esse grande movimento que o nosso excelentíssimo deputado, Reginaldo Vieira, tem feito, pela saúde mental. E, como psiquiatra, falo há mais de 20 anos, a gente precisa muito falar e fazer sobre saúde mental. Quando se fala de afastamento de servidores, é isso que nós lidamos no nosso dia a dia. Nós lidamos com servidores, com pessoas que têm um impacto na sua existência, na sua relação com o mundo. Então, se a gente não fala sobre saúde mental, se a gente não trata, a gente não está falando da existência da pessoa, da sua capacidade de responder aos estressores da vida, a gente não desenvolve esse tipo de resiliência. E se eu for pensar do ponto de vista econômico, político, social, a gente tem um impacto enorme, social e econômico mesmo, Foi falado da ausência do servidor e das pessoas no trabalho, mas a gente também tem o presenteísmo, que é a pessoa que está ali, mas que está insatisfeito, que não rende, não tem concentração, não tem humor para responder essas demandas. Agora, o que eu quero trazer para vocês, como psiquiatra e cientista que tem como norte a ciência, é um dado muito preocupante que talvez assuste muito vocês, que eu não sei se os órgãos superiores têm a noção da gravidade do impacto de uma doença mental não tratada e a idade de início dessa doença mental.
75% das doenças mentais se iniciam até o adulto jovem. 50% na infância. Isso é muito chocante, eu sei que a maioria não imagina isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes nós temos um quadro de uma desestrutura familiar, de um quadro de um TDAH, de um transtorno de déficit de atenção não tratado, de uma ansiedade não tratada, de um contexto familiar que evolui para algo mais grave. É um estadiamento que a ciência fala hoje. Estadiamento como é feito no câncer, como qualquer doença crônica e grave. Se eu tenho preconceito, se eu não tenho estrutura social, se eu não tenho atendimento adequado em psicoterapia, em farmacoterapia, que a gente tem tanto preconceito, né, hoje na sociedade, eu perco a oportunidade de evitar uma evolução de um quadro psíquico. Então, assim, nos estudos longitudinais, o que a gente tem quando a gente segue as pessoas por 20, 30 anos, eu inicio com um quadro, às vezes, uma disfunção social, familiar, um quadro não tratado de uma ansiedade. Ela evolui com uma depressão, ela evolui com uso de álcool, ela evolui com uso de drogas, enfim, e todas as consequências com tentativa de suicídio. É isso que a gente lida todos os dias e que a gente tem que lidar com o gargalo, com as consequências agudas de toda uma falta de tratamento, de suporte que as famílias começam a ter. O que eu quero dizer é que é familiar, é sistêmico. E nós, como profissionais de saúde, por mais que a gente tente atuar e tente conscientizar as pessoas, né, a gente fala nas mídias, eu escrevi um livro para leigos pensando em chegar à saúde mental para tentar quebrar preconceito sobre saúde mental, é limitado. A gente se sente impotente se a gente não tem esse tipo de trabalho político, de cima para baixo, que eu penso em estrutura mesmo e de acesso à população, seja a uma comunicação adequada de saúde mental, porque a gente também tem muita inadequação hoje em mídia e tudo, seja no acesso da população ao tratamento. Uma vez que a gente quebra o preconceito, a gente também precisa ter esse acesso, ter grupos de apoio, de suporte e tratamento mesmo que chegue à população. Então, assim, eu fico à disposição mesmo, sabe, dos órgãos para estar trazendo o que a gente tem de ciência, que seja o norte a ciência, mas que, sobretudo, humanize, né, que chegue para os pacientes de uma forma de cuidado, né, de um cuidado científico e individualizado. É o que eu desejo, é o que nossa sociedade hoje precisa mais que tudo. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Quero registrar aqui a presença da deputada, doutora Mayra Pinheiro, do PL do Ceará. Deputada, a senhora tem prerrogativa, assim que quiser fazer uso da palavra, fique à vontade, tá bom? Convido agora para fazer uso da palavra o senhor Vinícius Guimarães Dornelles, psicólogo e coordenador da terapia comportamental dialética. Prezados, eu quero iniciar aqui saudando o excelentíssimo deputado, professor Reginaldo Veras, quem propôs o requerimento para essa sessão solene, os excelentíssimos senhores deputados que aqui se encontram, aos demais membros que compõem essa mesa e a todo o povo brasileiro que nos assiste através da TV Câmara. Antes de mais nada, eu não posso me furtar a dizer o quanto eu me sinto emocionado e honrado em poder estar aqui falando na Casa do Povo, no local onde foi celebrada a assinatura da Constituição Cidadã, na qual estão contidas as maiores conquistas do povo brasileiro. Dentro dessas, é vital destacar o artigo 196, que coloca que a saúde é direito de todos e, consequentemente, um dever do Estado, o qual será a base para a implementação do Sistema Único de Saúde. Inicio a minha explanação por esse ponto, porque eu, como coordenador da DBT Brasil, como vice-presidente da Sociedade Ibero-Americana de DBT e um dos diretores da World DBT Association,
Trabalho com pessoas e instituições do mundo inteiro e afirmo para os senhores, com extremo orgulho de ser brasileiro, que nós somos um dos únicos países no mundo que possuem acesso universal à saúde. A saúde mental, nesse aspecto, é um campo de extrema interface científica. Isso vai perpassar desde o acesso aos direitos humanos básicos até a oferta de intervenções de promoção, prevenção e tratamento para os mais diferentes problemas nessa área. Assim sendo, é impossível falar de saúde mental sem falar sobre direitos básicos. Trago esse ponto porque quando os senhores deputados desenvolvem projetos de leis que cobrem essas áreas, como segurança alimentar, como direito à moradia, como direito à própria identidade, também estão promovendo a saúde mental da saúde brasileira. Esse ponto fica extremamente evidente quando olhamos para o maior problema de saúde mental do mundo, que é o do suicídio. 75% dos óbitos por suicídio ocorrem justamente em países pobres ou em desenvolvimento, o que evidencia o dramático papel do acesso aos direitos humanos básicos dentro do campo da saúde mental. Sobre a temática do suicídio, é fundamental esclarecer que esse é o maior problema de saúde mental no Brasil e no mundo. Os dados são alarmantes e sugerem a necessidade de uma ampla política de Estado para a prevenção e intervenção no risco de suicídio, como a Organização Mundial da Saúde sugere a todos os seus países associados. Para os senhores terem uma ideia mais clara disso, no mundo morrem mais pessoas por suicídio do que se nós somarmos todas as mortes por guerras e por homicídios. No Brasil, nós tivemos um aumento de 43% das mortes por suicídio no período de 2010 a 2019. Sendo que destes é particularmente assustador os dados relacionados ao suicídio em jovens, que nesse período teve um aumento de 81% dos casos. Se nós pegarmos especificamente a faixa etária de 14 anos, esse dado sobe para 114%. Ou seja, nós precisamos de uma política pública forte e consistente desde já. Isso é fundamental porque podemos estar diante de uma das maiores crises previdenciárias, o que evidencia mais uma vez a interface na saúde mental. Isso pode ter um impacto visceral na economia do nosso país. O comportamento suicida está muito relacionado a transtornos mentais que, sem o devido tratamento, podem evoluir para a incapacidade laboral e que, devido às consequências da conduta suicida, a pessoa pode acabar ficando inapta para o trabalho. Então, nós podemos ter uma geração inteira com uma porcentagem nunca antes vista, necessitando de assistência de programas da Previdência Social. Entrando mais a fundo dentro do tópico do suicídio, eu peço licença aos senhores para falar da minha especialidade, que é o trabalho com pessoas com intenso sofrimento emocional que possuem condutas autolesivas, suicidas e não suicidas crônicas. O modelo terapêutico com o qual eu trabalho denomina-se terapia comportamental dialética, o qual possui uma ampla base de evidências para o tratamento de pessoas com alto sofrimento emocional. A proposta central dessa abordagem é que a construção de uma vida que vale a pena ser vivida, a partir do aprendizado de habilidades básicas e com o objetivo de desenvolver uma vida que vale a pena ser vivida de acordo com os valores de cada pessoa. Assim sendo, eu gostaria de apresentar algumas propostas de possíveis políticas públicas que eu acredito que seriam extremamente importantes de serem adotadas, a fim de terem uma sinergia com o nosso modelo de saúde, para que nós possamos adentrar nesse trabalho tão importante de prevenção e intervenção no risco de suicídio. As políticas públicas que eu destaco são a implementação de um processo de triagem universal para o risco de suicídio. Ou seja, desde o primeiro atendimento dentro da área da saúde ou na assistência social já se faça uma breve triagem para o risco. A elaboração de um programa de capacitação continuada para todos os profissionais que atuam na área de saúde e da assistência social, não especificamente a psicólogos e médicos. O desenvolvimento de treinos de habilidades de terapia comportamental dialética e o estudo da implementação de programas de DBT na saúde pública. Excelentíssimos senhores deputados, em especial o professor Reginaldo Veras, demais convidados presentes na mesa e ao povo brasileiro que nos assiste nesse momento, eu agradeço pela honra de poder estar aqui falando sobre essa temática tão relevante para o nosso país, que é a saúde mental.
Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que os senhores julguem necessários e muito obrigado. Muito obrigado, doutor. E agora, para dar uma quebra nas falas, nosso convidado, Marco Antônio Maciel, músico da APAI, fará uma apresentação para nós. Por favor, Marcos. Você está nos acompanhando nesta sessão solene aqui no plenário da Câmara dos Deputados em homenagem ao Dia Mundial da Conscientização da Saúde Mental. Falaram já Maria Cecília Freitas, terapeuta comportamental e psiquiatra, Vinícius Guimarães Dornelles, que é psicólogo e coordenador da Terapia Comportamental Dialética do Brasil, e agora uma apresentação musical com Marco Antônio Maciel, que é músico da APAI. Vamos acompanhar. Professora Josenaide, da Universidade de Brasília, que acaba de chegar. Som. De acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 1 bilhão de pessoas vivem com algum tipo de transtorno mental. No Brasil, dados do Ministério da Saúde indicam que os transtornos mentais correspondem a 12% do total de doenças no país, como a depressão, a ansiedade, o estresse, esses que se destacam como condições prevalentes. Apresentação, portanto, já do Marco Antônio Maciel, músico da APAI. Então, como pediram... Boa tarde. Beleza? 1, 2, 3 e... Eu subo as escadas do céu, encontro um corpo de mármore. Eu beijo a sua boca e me queimo com fogo. Eu subo as escadas do equilíbrio e me meto em confusão. Não me meta em confusão. Me livre dessa situação. Não me meta em confusão. Me dê a solução. A lua fala para o pôr do sol. É minha vez de brilhar. Tocar em seus cabelos, glória, e conversar. Eu subo as escadas do equilíbrio e não me meto em confusão. Não me meta em confusão. Me livre dessa situação. Não me meta em confusão. Me dê a solução. Não me meta em confusão. Me livre dessa situação. Não me meta em confusão. Me dê a solução. Não me meta em confusão. Me livre dessa situação. Não me meta em confusão. Me dê a solução. Não me meta em confusão. Me livre dessa situação. Não me meta em confusão. Me dê a solução. Uou!
Obrigado, galera. Essa confusão é uma confusão mental. É uma confusão de esquizofrenia mesmo. Muito obrigado, Marcos. Já entrei na vibe aqui do som. Antes de chama a tribuna para fazer o uso da palavra a deputada doutora Mayra Pinheiro, do PL do Ceará, enquanto registro a presença dos estudantes da Escola Adventista de Rondônia. Sejam muito bem-vindos à Câmara dos Deputados. Obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Reginaldo Veras, autor do requerimento para que nós pudéssemos hoje celebrar o Dia Mundial da Saúde Mental. Eu confesso que eu estou emocionada após assistir essa apresentação. Eu sou médica há 33 anos, deputada federal pelo estado do Ceará, e a saúde mental é uma das causas da minha vida, vivenciada dentro das necessidades da minha própria família. Eu estive nos últimos 4 anos à frente da condução das políticas de saúde mental no Ministério da Saúde, no governo Bolsonaro. E fomos responsáveis por fazer toda uma reforma na rede de saúde mental e por gerir a política nacional do Comitê Gestor de Prevenção à Automutilação e ao Suicídio. Então, é uma honra estar aqui hoje. Eu gostaria que essa sessão hoje estivesse lotada de deputados e lotada de membros da sociedade civil e de instituições que, junto com o Legislativo, têm o poder de transformar as nossas pautas em ações concretas. Mas hoje, deputado Reginaldo Veras, eu trago aqui também um pedido a todos os deputados dessa casa para que eles assinem uma solicitação de informações ao Ministério da Saúde, porque nós não encontramos, desde o ano de 2022, nenhuma movimentação pública das ações da política do Comitê Nacional de Prevenção à Automutilação e ao Suicídio. E o Brasil é o 3º país do mundo que mais tem cidadãos com doença mental. E essa não pode ser uma causa somente de palavras, nós temos que agir. Então venho aqui hoje dizer que o nosso gabinete e a minha vida está à saúde de cuidar de todos os brasileiros nessa área tão importante e que afeta tantas famílias do Brasil. Contem comigo. Obrigado, deputada. E agora com a palavra o senhor deputado Tadeu Oliveira, do PL do Ceará. Boa tarde a todos, a todas. Saudar aqui o nobre deputado Reginaldo Veras. Parabenizar, deputado, pela iniciativa de estar aqui hoje promovendo esse debate tão importante, gente. E como é importante debater esse tema sobre a saúde mental, sobretudo porque nós vivemos em um mundo, deputada Mayra, que ele está muito complexo, ele está muito dinâmico, muito volátil, e isso aumenta o estresse na vida das pessoas, sem falar que nós ainda temos consequências da pandemia, deputado Reginaldo. E como acredito que já foi dito aqui, não tem como dissociar a saúde mental da saúde geral das pessoas. Aliás, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. E é interessante que, se você não tem uma boa saúde mental, atinge diretamente as outras 2 dimensões. A saúde física, como diz aquela frase romana, mente sã, corpo são. E atinge também, obviamente, a dimensão social. Altera o relacionamento entre as pessoas, altera até mesmo o poder das decisões, afeta também o lado profissional.
e falar em lado profissional, como é importante, deputado Reginaldo falou, da saúde mental no trabalho. E nós precisamos realmente chamar a atenção da necessidade de empresas, repartições públicas, terem o devido cuidado com a saúde mental dos seus colaboradores. Porque é importante vigiar e propor realmente um ambiente de trabalho salubre, um ambiente de trabalho saudável, em que não tenha discriminação, em que não tenha assédio de qualquer forma. É por isso, amigos, amigas que aqui estão presentes, deputados, que nós precisamos de programas para fazer a prevenção e a educação em saúde mental. E isso, essa casa também tem a responsabilidade de propor políticas públicas para fazer esse tipo de programa. Essa casa também tem a responsabilidade de fiscalizar, como o deputado bem já falou, os CAPs que estão sucateados, que precisa de mais profissionais. Então eu quero dizer, deputados, que conte com o meu mandato para colaborar, para promover a saúde mental do nosso país. Meu muito obrigado. Obrigado, deputado Tadeu. Com a palavra agora, a senhora Andréa Bezerra Chaves, psicóloga do Instituto Andréa Chaves de Saúde Emocional e servidora do SAMU aqui em Brasília. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar todos os presentes na pessoa do autor dessa sessão, deputado Reginaldo Veras, e da minha parceira de jornada, que um dia foi uma pessoa que eu admirava e que hoje é minha amiga e que nós compartilhamos paciência, a doutora Maria Cecília. Antes de iniciar a minha fala sobre saúde mental, eu quero dizer que o mundo dá voltas. Há alguns anos atrás, eu idealizei o contrato que essa casa tem hoje de intérprete de sinais. E quando eu cheguei aqui, quem estava interpretando era o Daniel, que trabalhou comigo há mais de 15 anos atrás. Como pessoa com deficiência, eu sempre militei em causa própria. Eu nasci sem a visão de um olho. E eu entendo que tudo aquilo que eu tenho e tudo aquilo que eu não tenho faz parte do meu propósito, da minha missão e do meu destino. E hoje, em especial, nesse dia que é comemorado o Dia Mundial de Conscientização sobre a Saúde Mental, eu queria dar uma outra volta ao mundo e eu quero compartilhar com vocês um sonho. Eu sonho num dia, deputado, em que as políticas públicas de saúde mental, elas tenham educação, prevenção e tratamento, porque hoje, infelizmente, as políticas públicas de saúde mental não são efetivas. Eu sonho no dia que eu não precisarei, a cada plantão do SAMU, ver uma tela cheia de ocorrências por pessoas que não têm acesso a remédio estarem entrando em crise. Eu sonho no dia que eu não vou sair de um plantão de 6 horas, como foi domingo, e tenha 4 suicídios consumados de pessoas de menos de 25 anos. Eu sonho no dia em que o SUS vai mudar os registros de 2023, aonde tem 11.502 internações relacionadas à intenção de infringir ou causar dano à própria vida. Ou seja, são 31 casos diários de internação para pessoas que tentaram acabar com a vida. A taxa de suicídio cresceu muito, e isso é um dado estatístico que qualquer um tem acesso. Mas eu quero te dizer das taxas reais de uma pessoa que há 8 anos trabalha na urgência e emergência. Nós estamos tendo um aumento grave dos casos de suicídio. E esse aumento é fruto de políticas inefetivas de prevenção e tratamento, aonde um paciente sai do CAPS e ele não consegue ter acesso à medicação que ele precisa para não ter uma crise. A depressão é a doença que mais incapacita pessoas em idade laboral no mundo.
Eu tenho um projeto aqui em Brasília chamado Cuidando de Quem Cuida, a saúde mental do servidor de urgência e emergência. Porque, como o próprio deputado mesmo disse, existe um número alto de servidores afastados por problemas de saúde. E se a depressão é a doença que mais incapacita pessoas em idade laboral no mundo, e a depressão é um transtorno tratável, por que as pessoas ainda estão morrendo por depressão? Porque 92% das pessoas que cometeram suicídio, elas estavam em um episódio depressivo, ou seja, elas tinham um transtorno mental tratável. Hoje no Brasil, nós temos aí uma lei recente agora de março, que visa dar um selo de qualificação para as empresas privadas, uma lei assinada nessa casa, para as empresas privadas que investirem em políticas públicas de saúde mental. Eu também sonho que essa lei saia do papel e vire efetiva. No Brasil, acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos, mas para cada morte nós temos outras 20 tentativas. E eu posso te falar de um plantão meu. Domingo de manhã, de 7 às 13, nós tivemos 4 suicídios consumados e 12 tentativas de suicídio. Eu estou psicóloga há 16 anos, mas eu tenho mais tempo de vida com a psicologia do que sem ela. E eu posso afirmar, saúde mental é pilar para a qualidade de vida. E é possível viver melhor e com mais qualidade de vida, desde que a gente tenha políticas efetivas de saúde mental. E se a saúde mental é pilar da nossa qualidade de vida, nós precisamos entender que a ampliação da rede de cuidado com psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais, a ampliação da rede de farmácias com fornecimento de medicação psiquiátrica é o que vai, de fato, mudar os dados estatísticos do nosso país. Eu acredito que nós podemos viver melhor e com mais qualidade de vida. E o amor e a esperança que eu tenho de viver melhor é o que me faz estar aqui nesse dia, sonhando que no dia 10/10/2025 nós podemos ter outros tipos de resultados, se de fato essa casa se comprometer em efetivar as políticas públicas de saúde mental. Então, se saúde mental é pilar da qualidade de vida, eu desejo saúde mental para os nossos governantes, para que seja estabelecido um novo tempo na saúde mental. Há 8 anos, eu tenho o privilégio de atuar no SAMU Brasília, que foi a primeira equipe do Brasil a ter urgência e emergência psiquiátrica. E, nesse período, eu vivi situações indescritíveis em que a morte e a vida se abraçaram. Eu já consegui salvar muitas vidas, mas eu também já vi muitas vidas indo embora e famílias dilaceradas. Eu acredito em 4 eixos de cuidado: biológico, psicológico, social e espiritual. E eu tenho fé de que Deus, como um bom pai, Ele vai olhar para o nosso país. Se a Lei 14.831, agora de 2024, começar a ser cumprida, se nós ampliarmos os profissionais de saúde mental nos CAPs, nós vamos ter outros dados nos próximos anos. É preciso estimular que essas políticas sejam cumpridas. Então, o meu convite ao término da minha fala é convidar cada um aqui presente e os nobres deputados dessa casa a serem multiplicadores de boas práticas em saúde mental. Porque se cada um de nós nos comprometermos em multiplicar as boas práticas em saúde mental, nós vamos sair dos dados alarmantes que o nosso país se encontra. O Brasil cresceu em 6% o índice de pessoas que foram embora de maneira prematura por suicídio. E o suicídio tem uma causa tratável. Muito obrigado, deputado Reginaldo Veras, por olhar para a saúde mental. E nesse dia tão especial, que é o Dia Mundial de Conscientização de Saúde Mental, trazer essa pauta para esta casa. Então, eu convido vocês a serem multiplicadores de boas práticas em saúde mental. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Andréa. E agora convido para fazer uso da palavra a outra Andréa, a senhora Andréa Mata Machado Dias, psicóloga da UBS 5, lá em Samambaia, onde eu estarei amanhã de manhã. Você está acompanhando com a gente aqui sessão solene que o deputado Reginaldo Veras está conduzindo em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização de Saúde Mental. Boa tarde a todos.
Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer, né, por essa iniciativa e a esse convite feito pelo deputado Reginaldo Veras, nesse dia tão especial, né, da saúde mental. Também cumprimento aos demais aqui presentes, profissionais, deputados e os que estão nos acompanhando nesse dia de hoje. Eu iniciei a minha fala falando do lugar em que eu ocupo hoje, como psicóloga, como servidora, né, trabalhadora do SUS. E acho que isso é muito importante de ser destacado à medida em que a gente traz essa vivência do dia a dia, né, esse compromisso com a saúde mental, o enfrentamento de todas as dificuldades e de todas as soluções que nós também encontramos, né, que é possível criar dentro de um contexto tão complexo. Eu vou iniciar falando um pouco, retomando, né, a essa questão que foi o período da pandemia, o momento no qual vivenciamos com mais sensibilidade a importância do amplo conceito de saúde mental. Mostrou-se fundamental para o bem-estar do cidadão e, no caso do Brasil, para o usuário do SUS, independente de sua classe social. Porém, desde muito antes dessa triste crise, os profissionais de saúde têm buscado auxiliar a população nos diversos desafios enfrentados, bem como nas situações de vulnerabilidades sociais e psíquicas. Foi na pandemia que nós percebemos toda a força do Sistema Universal de Saúde, voltado para um cuidado integral. O SUS e os profissionais salvaram milhares de vidas, tanto os acometidos pela própria infecção, quanto aqueles atingidos pela depressão e a ansiedade. Ao mesmo tempo, doeu e dói saber que, por falta de recursos, não conseguimos auxiliar tantos outros pacientes em saúde mental, e como também esse período afetou significativamente a saúde mental dos profissionais, como foi colocado aqui até em porcentagem esse aumento nos últimos 3 anos. No atual contexto, percebemos a necessidade de acompanhar e oferecer cuidados permanentes às famílias e aos indivíduos, com atenção especial aos acometidos pelo luto, superado ou não, aqueles impactados pelo sofrimento mental, caracterizado por depressão, angústia, ansiedade, entre outros transtornos. Essas condições, elas demandam ações preventivas para reduzir os danos emocionais, além de um manejo adequado dos casos de tentativa de autoextermínio, especialmente entre os jovens. Estes desafios, eles exigem um vínculo contínuo com as equipes de saúde da família e um matriciamento constante com as equipes de saúde mental, assim como um número adequado de profissional, estendendo o mesmo apoio às vítimas de violência e, em especial, à violência doméstica, que a cada ano torna-se um problema, né, mais significativo. Diante desses cenários, como psicóloga de uma equipe multiprofissional, eu destaco a importância da atenção primária na linha de cuidado da saúde mental, seja por essa proximidade com a população, a articulação com os outros serviços e com a própria política pública, ou seja, pela possibilidade de detectar precocemente os sinais de sofrimento emocional nos diversos ciclos da vida, bem como os sinais de risco de desenvolvimento psíquico na primeira infância, como o risco do desenvolvimento global, entre outras situações complexas que nos aparecem no dia a dia. Contamos com um modelo de saúde que facilita a articulação destes diferentes níveis de atenção, além da integração com as redes de educação, assistência social e outros serviços, proporcionando um cuidado integral e humanizado. Eu vou encerrar minha fala destacando que um dia tão importante como hoje, ao valorizar essa saúde mental, nós estamos também defendendo a saúde pública e os investimentos
que podem potencializá-las. Estamos levantando a bandeira de que a saúde não é apenas um bem-estar físico. Agradeço muito ao convite e a poder estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Quero aqui registrar e agradecer a presença dos estudantes de Braslândia, do Centro de Ensino Médio número 2. Sejam muito bem-vindos. Aprendam bastante aí na sua visita à Câmara dos Deputados. E mande um abraço lá para o diretor da escola. Convido para fazer uso da palavra a senhora Luciana dos Santos Pacheco, professora, arte educadora, arte terapeuta e mãe da Secretaria de Educação e da Secretaria de Cultura. Com a palavra, senhora Luciana. Boa tarde a todos, a todas. Emocionada aqui de começar a falar logo após o deputado ter enaltecido a presença dos estudantes, que depois de uma série de falas da saúde, eu vou aqui representar a educação, né? Que no Dia da Saúde Mental, como é possível a gente ministrar aulas, ministrar projetos, como é possível promover o aprendizado para as crianças, para os adolescentes, sem a saúde mental preservada, sem o suporte emocional. É impossível, né? E acho que depois das famílias, nós, professoras, professores, é quem convivemos diretamente com as crianças e os adolescentes, com a saúde tão afetada. Gente, vocês não fazem ideia. Eu digo que até 2019, foi antes da pandemia, a gente tirava adolescente de sala porque estava com dor de cabeça, dor de barriga. Hoje a gente tira adolescente de sala porque está com crise de pânico, porque está se automutilando, porque está com crise de ansiedade, né? Infelizmente, essa é a nossa rotina. Então, esse evento aqui é muito importante. Queria agradecer muito o professor deputado Reginaldo Veras. Muito obrigada, deputado, né? Infelizmente, a casa está vazia, que infelizmente denota um pouco a importância que a gente ainda está tendo para essa pauta, mesmo com esses índices tão alarmantes, né? E queria falar, inclusive, eu sou professora de português, que a minha abordagem e a minha conduta em sala de aula, ela teve uma virada, né? A partir do momento que ficou muito evidente mesmo. Eu falava disso com a colega da CVV que estava ao meu lado. Cadê ela? Achei que ela fosse até... Oi, querida. Falei com ela, né, que ficou muito evidente que, a partir de determinado momento, as alunas e os alunos usavam a produção textual, usavam os textos para desabafar, para externar sofrimento psíquico e, inclusive, sinalizar a tentativa de suicídio, né? Então, não tem como desassociar saúde mental de educação. E gostaria de agradecer imensamente a fala, encerrando a minha fala, agradecer imensamente a fala da colega psiquiatra que iniciou, e ela tocou num ponto muito importante que me emociona mesmo, né, que foi rede de apoio. Depois do correto diagnóstico, é impossível a gente ter o correto tratamento sem rede de apoio. E esse nome, o diagnóstico que o estudante recebe, o diagnóstico que a pessoa recebe, ela não é só um nome, né? Ele é um divisor de águas. E ela vai precisar de uma rede de apoio. E eu vim para cá muito emocionada mesmo. E é difícil até conter as lágrimas. Quando eu lembro quando nasceu o nome do Movim, né, que convidou e pleiteou com o deputado Reginaldo Veras esse momento, né? O Movim é uma rede de apoio que ajuda inúmeras famílias. E eu vi esse movimento nascer e tratamento, e me emociona mesmo, gente. Peço licença. E o tratamento de saúde mental, ele é constante e contínuo. E eu quero dar parabéns aqui à Vânia, à Vanessa, que são as lideranças desse movimento. Quando eu vim me dirigindo para cá, fazendo uma analogia entre o nome do correto diagnóstico e o nome Movim, eu pensei, né? A Vânia, desde 2012, salvo engano, quando foi, Vânia, que nasceu o Movim? 2012? 2017. Desde 2017, que a gente já se conhecia antes de um outro grupo de apoio, a BDA, né, que acho que foi 2012, mas em 2017 nasce o Movim e nasce uma rede de apoio.
constante, paulatina, sempre, como deve ser o tratamento de saúde mental, a partir do correto diagnóstico, como trouxe a primeira fala, né, da psiquiatra que abriu aqui a sessão. E, para isso, trazendo aqui uma das últimas falas, dentro dessa progressão, a gente precisa de ações, de projetos, de políticas públicas também constantes. Inclusive, na educação, a gente está às portas do Enem. Às portas do Enem. Eu quero, para finalizar minha fala, eu quero perguntar para vocês como é que farão a redação dos estudantes que têm TDAH, dos estudantes que têm dislexia, dislalia, que estão com transtorno de ansiedade. É impossível dissociar, né? E por isso eu peço apoio, a continuidade do apoio ao deputado, às ações, aos projetos educacionais, às cadeiras de educação, que pautam a saúde mental, são inúmeros, e que a gente continue nessa corrente. Muito obrigada, gente. Muito obrigado. Com a palavra agora, a senhora Leila Herédia, porta-voz do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Boa tarde a todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao deputado, agradecer ao Movim pelo convite, e meus parceiros de mesa e a todos que estão aqui, porque prevenção do suicídio é isso, a gente tem que fazer em rede, somar esforços, todo mundo, profissionais de saúde, educadores, família, sociedade civil, e nessa rede o CVV está presente, estamos presentes há 62 anos. Então a gente fala de prevenção do suicídio, a gente brinca, quando ainda era mais tabu, né? Hoje ainda há tabu, há estigma. A gente está num período em que as pessoas estão mais abertas, desde o Setembro Amarelo, o Dia Mundial de Prevenção, até agora, hoje, Dia Mundial da Saúde Mental, as pessoas estão mais abertas. Mas no CVV a gente fala, né, não dá para colocar a saúde mental numa caixinha e abrir a cada ano, a gente precisa falar diariamente. Então, para a gente... o que a gente propõe é que as pessoas estejam mais abertas a falar e que tudo bem, todos nós passamos por dificuldades nas nossas vidas. Isso não quer dizer que a gente vai chegar a pensar ou a tentar suicídio, mas a gente precisa se cuidar antes que o suicídio seja um pensamento, antes que as nossas emoções elas estejam tão desalinhadas que a gente pense, bata o desespero e não dá mais para viver. Porque o suicídio tem muito essa ligação com a desesperança, com a falta de acreditar que o amanhã possa ser diferente, né? Então, no CVV, a gente apoia a escuta, o acolhimento, o respeito. Por quê? À medida que as pessoas falam que elas podem desabafar, elas também vão se ouvir. E no que elas forem se ouvindo, elas vão encontrando muitas vezes as respostas que elas estão buscando ali para o momento de dor, para esse momento de sofrimento. Talvez elas estejam buscando o CVV no momento em que, na madrugada, quando elas não têm acesso, muitas vezes, a um serviço de saúde, pode ser que elas estejam procurando pela primeira vez, né, assim, desabafar, porque, às vezes, o sigilo, a possibilidade de você conversar com alguém que você nunca viu e que você não vai ver, isso ajuda as pessoas desse desabafo. O voluntário do CVV não sabe absolutamente nada da pessoa que procura o serviço, além do que ela disser. Então, a gente não sabe o nome, de onde a pessoa está falando, porque essa é uma premissa do nosso trabalho, o não julgamento. A pessoa pode falar sobre o que ela quiser, no tempo que ela julgar necessário, no tempo que ela considerar necessário, livremente. Ela pode falar sobre as suas dores, sobre as suas alegrias, porque também, às vezes, as pessoas precisam desabafar sobre as suas alegrias, né? Às vezes, alegrias que não são, entre muitas aspas, socialmente aceitáveis, podemos dizer assim. Então, ouvir, escutar, né? Ouvir é um ato fisiológico, mas o escutar integralmente, prestando atenção em cada palavra, prestando atenção em tudo que a pessoa está trazendo ali, isso é fundamental. Deixar o celular de lado, deixar as nossas obrigações de lado e se colocar à disposição do outro. E esse colocar-se
tem que ser um colocar-se genuíno. A pessoa tem que sentir que do outro lado tem alguém que está se importando de verdade com ela. E por que eu estou falando isso tudo? Porque todos nós podemos, se a gente se dispuser, fazer essa escuta que a gente chama de escuta ativa, escuta qualificada, uma escuta atenta, uma escuta acolhedora, que permita a pessoa ser quem ela é. Às vezes, até na tentativa de ajudar, a gente inibe a fala. A pessoa vem, olha, eu estou assim, eu estou assado, eu estou pensando em suicídio, ou a vida não vale a pena. Que isso? Sua vida é ótima, por que você está se sentindo assim? Não tem motivo. Então, na melhor das intenções, às vezes a pessoa inibe a fala. E a gente precisa falar, a gente precisa compartilhar. Escutar, gente, não é pouco, não é pouco. Quantas vezes vocês se sentiram de verdade escutados na vida, que vocês puderam falar, se colocar de peito aberto, sem temer que do outro lado alguém te julgasse, alguém falasse, saísse dali, olha, mas olha só o que a pessoa está me dizendo, o que ela está me trazendo. Então, já concluindo minha fala, eu quero aqui deixar à disposição o telefone do CVV, que é o número 188, funciona nas 24 horas do dia, Natal, Réveillon, todos os dias, e também o nosso site, o cvv.org.br, onde é possível a pessoa escrever, receber o atendimento por chat ou por e-mail. Além disso, é importante também a gente lembrar das pessoas que tentaram suicídio e estão vivas, que elas precisam também desse acolhimento. Muitas vezes a gente fala de quem está em sofrimento emocional e não lembra dessas pessoas que às vezes passam por um estigma dobrado, né? Então, no CVV também temos os grupos de apoio aos sobreviventes de suicídio, que são espaços seguros de fala, onde a pessoa pode conversar, e nisso eu convido também a toda a sociedade para ter esse espaço de acolhimento. Muito obrigada a todos. E fechando nossos oradores, a coordenadora do projeto Tecendo Amanhã, que não veio desacompanhada, ela veio acompanhada da Daniela Silva Rodrigues, da Sara Raquel Almeida Lins, da Flávia Mazitelli de Oliveira, do Jean Carlos Soares, do Anderson José de Aquino. Então, com a palavra agora a professora, senhora Josenaide Ingrácia dos Santos, professora psicóloga da Universidade de Brasília, coordenadora do projeto Tecendo Amanhã. Que emoção, mas deixa eu fazer uma correção. Professora e docente do curso de Terapia Ocupacional da Universidade de Brasília. Assim, primeiro, parabenizar pela iniciativa e agradecer pelo convite e pedir de antemão desculpa pelo possível nervoso, né, de estar nessa casa, né? E como professor e o deputado Reginaldo Veras, eu vim muito bem acompanhada e continuo sendo muito bem acompanhada pelas minhas colegas e irmãs, né? A Daniela, a Flávia, a Sara, o Jean e o Anderson. Eu fiquei pensando o que falar de saúde mental e comecei a imaginar que talvez pudesse contar um pouco da história e de possibilidades que nós estamos fazendo pensar a saúde mental, né? E escrevi um texto como docente, como professora, como pesquisadora, a gente acaba escrevendo textos, né? E o texto, ele se denomina, baseado um pouco na poesia de Cecília Meirelles, Saúde Mental, a vida só é possível se reinventada. E pensar e falar de saúde mental, a gente não dá para deixar de dizer que é um direito humano básico, que ele é compreendido em todo o seu estado de bem-estar. E esse bem-estar, ele permite que as pessoas lidem com todas as suas adversidades, que ela possa desenvolver suas habilidades, que ela possa aprender, trabalhar e contribuir decisivamente para a sua comunidade. Saúde mental, ela é um desafio permanente. Eu ouvi as falas e foi o tempo todo isso, vocês falando, vocês se referindo, quanto que
é um desafio, quanto que é necessário ficar atento à sua complexidade, né? Mas ela também, a última fala, ela fez várias referências à escuta ativa, escuta qualificada. Então, mas ela também é a construção de um espaço de escuta à saúde mental. É um espaço de discussão, é um espaço da necessidade de pactuação. Isso para estimular todos nós, todos os sujeitos, todas as pessoas, a novos sentidos, a novos significados, para que possamos, de fato, ter um agir concreto junto a toda a comunidade, tá? E para promover também uma reflexão, uma análise, definição e ações concretas também em saúde mental. Por que eu estou falando de ações concretas em saúde mental? Porque esse ano de 2023 nós tivemos a grata surpresa, nós já estamos na comunidade do Sol Nascente há mais de 10 anos, a Universidade de Brasília, e lida com demandas de saúde mental. Todas as demandas que vocês possam imaginar que aqui foram relatadas. Em 2023, nós fomos agraciados com a emenda parlamentar do professor e do deputado Reginaldo Veras para concretizar sonhos que já vinham sendo realizados sem recursos, mas a possibilidade da emenda, ela deu forma a esse sonho e concretude também a esse sonho. E o nome desse projeto que o deputado fez referência, o nome do projeto é Tecendo o Amanhã, Prevenção e Promoção à Saúde Mental na Saúde e na Educação. E esse projeto ele foi construído muito por conta das experiências que a gente vem tendo, de tudo que foi relatado aqui, tá? E o objetivo, qual é o objetivo desse projeto? Eu vou tecer, o objetivo é pensar o ser humano, é dar eco à fala da comunidade, para daí pensar em cuidar da saúde mental e da educação e das relações que ali se estabelece. É fazendo isso respeitando as diferenças, as diversidades, tá? Entre as pessoas e entre os grupos. O Teceno, ele foi inaugurado agora 12 de setembro, bem recente, e ele deu um pontapé inicial para construir relações. Eu tenho que ser rápida, meu Deus. Para construir relações que têm funções pedagógicas e reconstrução da subjetividade do sujeito. Esse projeto ele tem 3 eixos, eu vou simplificar. Ele tem um eixo que ele pensa a promoção e a prevenção de saúde mental para a educação, com o recorte para os estudantes do ensino médio. O segundo eixo, ele tem um recorte de aproximação de prevenção e promoção de saúde mental para os profissionais da educação, que aqui também foram relatados. E o terceiro eixo, profissionais de saúde e educação. E o terceiro eixo, ele está diretamente relacionado à unidade básica de saúde, que é para atender as demandas dessa comunidade. Mas uma demanda que não é só com um profissional, são vários saberes, vários fazeres juntos, tá? Então, eu já falei, ele já, nessa característica, o Teceno, ele se propõe uma ação proativa na promoção de saúde mental, reafirma os princípios constitucionais estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde, na medida que ele busca, por meio da discussão, reforçar a universalidade de acesso, da equidade e da integralidade das ações. Isso para uma melhor qualidade de vida desses grupos, né? Onde o grupo ele vai começar a adquirir uma capacidade de análise, realidade de si mesmo, bem como uma capacidade de intervenção nessa própria realidade, que ele possa desenvolver competência, inclusive, para fazer escolhas, tá? Um dos desafios da promoção de saúde mental não é pensar só um sujeito, é pensar o coletivo não apenas como um espaço democrático, mas também como um espaço pedagógico, terapêutico e de produção de subjetividade, destinado à escuta e circulação de informações, bem como a elaboração e tomada de decisão, onde se possa analisar fatos, educar-se e reconstruir-se como o sujeito, diz Gastão Wagner Campos. De qualquer modo, a iniciativa da promoção da saúde mental com o projeto Teceno, ela está possibilitando a constituição de espaços que rompem com o modelo tradicional, o que é um grande desafio. Pensá-los como espaço de acolhimento, de afeto, de aprendizagem, de vínculos, é propor que todos sejam chamados a participar e assumir o seu lugar e sua cidadania.
pensar um projeto de prevenção e promoção à saúde mental com os desafios de educação e saúde requer uma certa dose de coragem. Coragem de reconhecer o outro e colocar-se receptivo ao outro, tanto naquilo que ele tem a nos reforçar, quanto naquilo que ele possa nos inquietar. Lembro sempre de Cecília Meirelles, quando ela diz: a vida só é possível se for reinventada. Mas quando ela diz a vida, isso transmite também um peso da cotidianidade, o peso do dia a dia, as dificuldades ora vivida. Mas ela logo soluciona dizendo: a vida só é possível reinventada. Isso é sonhada, isso é repensada, reconstruída. Consideramos que a realidade do sofrimento ele se impõe à saúde mental. E a própria poesia de Cecília Meirelles, ela suscita um novo olhar, sugere lucidez para enfrentar a realidade, renascendo a cada dor, a cada lágrima, a cada frustração, a cada perda e a cada luto vivido. E o fez porque a vida só é possível se reinventada. Um processo que, longe de estar concluído, ele requer investimento por parte de todos, do serviço, das instituições, da universidade, das políticas públicas, para que a saúde mental possa ser reinventada, porque a vida só é possível se for reinventada. O projeto Tecendo Amanhã, Prevenção e Promoção de Saúde Mental, ele tem a lógica de um pensador que eu não sei o nome, mas eu fiz referência ontem à noite. Já vou terminar. Eu estou falando por mim e pelo grupo. Quando diz assim: a vida pode ser boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Essa é a maior honraria desse projeto hoje. Nós estamos felizes por conta do que estamos fazendo com os outros. Assim, minha gratidão. Tá? Muito obrigado, professora. E eu fico feliz por contribuir, enviando recursos para a realização desse importante projeto. Isso está dentro das nossas ações do mandato para o desenvolvimento aí de políticas de saúde mental. Enquanto a deputada Érica Cocai, nossa amiga, nossa parceira, se dirige ao púlpito, registro ainda a presença da outra parte dos estudantes que visitam a Câmara do Centro de Ensino Médio número 2 de Brasilândia. Sejam muito bem-vindos. Brasilândia, nossa bela cidade, lá na beira daquele laguinho maravilhosa. Mande um abraço para a equipe diretiva da escola. Tem vários professores na escola, amigos meus e outros que já foram meus alunos. É só perguntar para a galera lá. Tem alguns ali já. Então, um abraço para vocês, meninos. Lembrando ainda que no dia 12 de outubro, as luzes aqui da Câmara dos Deputados estarão acesas, vai ter uma cor verde, justamente em homenagem ao Dia Mundial da Saúde Mental. É outro pedido do nosso mandato para que a gente fique reforçando que é importante a gente adotar políticas públicas nessa área. E para encerrar nossos oradores, com a palavra, nossa amiga deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. A gente está transmitindo esta sessão solene em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização da Saúde Mental, vários especialistas falando e também parlamentares abordando o tema. Agora a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Eu queria começar parabenizando o deputado Reginaldo Veras, que faz muita diferença nesta casa, por estarmos aqui com esta sessão solene em homenagem ao Dia Mundial da Conscientização da Saúde Mental. E penso que saúde mental é absolutamente crucial para que nós possamos ter qualidade de vida. E aqui encontro tantos amigos de tanto tempo que estão trabalhando todos os dias para que nós tenhamos uma sociedade onde não tenhamos sofrimentos desnecessários. O Brasil, ele construiu com dor, mas também com muita fé, com muita determinação e com muita coragem,
uma reforma psiquiátrica. Construiu a atenção à saúde mental com o critério de que se cuida e se cuida sempre em liberdade. Se cuida sempre a partir de todas as potencialidades, que quem dá a última palavra é são as nossas potencialidades e é a nossa própria humanidade. E a gente viu aqui nesta sessão solene como são inúmeras e infinitas as nossas potencialidades. E aqui nós construímos uma reforma psiquiátrica para que nós pudéssemos fazer o luto de períodos ou de experiências tão traumáticas da história brasileira. O Brasil tem que fazer o luto e fechar definitivamente o ciclo das lógicas manicomial dos holocaustos brasileiros, que precisam ser reconhecidos enquanto holocaustos brasileiros. E para isso, nós temos um dos mais profundos instrumentos de inclusão que este país conquistou, que é o SUS. Eu muitas vezes digo, o SUS é um patrimônio imaterial da humanidade. Mas, para além disso, nós precisamos ter atenção à saúde mental na estratégia de saúde da família, para que nós tenhamos a escuta dos sofrimentos, para que os sofrimentos não se aprofundem e se consolidem, para que nós possamos ter espaços de fala, espaços de escuta, espaços para que nós possamos ir puxando todos os fios de vida que a nossa condição humana carrega e possamos construir um amanhã diferente. Nós precisamos de atenção à saúde mental na estratégia de saúde da família. Nós precisamos de uma rede mais fortalecida, uma rede de atenção psicossocial, uma RAPS, com mais CAPS, mas não só, porque o CAPS, para além de qualquer coisa, ele significa dar o espaço protagonista, a democracia, o espaço de fala, o protagonismo é terapêutico, porque a liberdade também é terapêutica. E aqui temos várias experiências nesta mesa, experiências, por exemplo, de trabalharmos com práticas integrativas e complementares, de levar essa discussão para dentro das escolas, de levar essa discussão para todos os cantos, porque saúde mental é política sim de saúde, da política pública de saúde, mas também tem que ter o seu recorte em todas as outras políticas públicas, no local de trabalho, onde não se pode permitir o sofrimento, mas que tenha que se permitir que seja um local e um espaço onde a gente encontra a nossa humanidade e consegue se estruturar para a própria vida. Por isso, são tantas experiências que nós temos aqui, experiências que indicam que é preciso termos uma elevação da conscientização da saúde mental e da sua importância, mas também de termos serviços para o atendimento. Precisamos de mais profissionais, precisamos de termos mais especialistas, precisamos que os profissionais que trabalhem no CAPS tenham sim a gratificação que é absolutamente fundamental. Precisamos ter o fortalecimento das condições de trabalho de todos os profissionais de saúde mental e a discussão da intersetorialidade. A saúde tem que discutir com a educação, que tem que discutir com a assistência, para que a partir daí nós possamos ter uma sociedade onde tenhamos todas e todos, onde tenhamos todas as pessoas a fala através dos nossos risos, através das nossas potencialidades, através das cirandas que possamos construir, porque nós não queremos falar pelas nossas cicatrizes. Nós queremos que esta sociedade e este país possa vivenciar plenamente o que ele já construiu, fortalecendo os caminhos para dizer é liberdade, é liberdade, é liberdade, e para dizer em alto e bom som que é nenhum passo atrás, porque manicômios nunca mais
neste país, pela liberdade, pela atuação, pelas potencialidades, pelos risos, pela graça, pela dança, pela construção de atividades culturais que estão nas unidades, nos CAPs. Via de regra se tem atividades culturais, em geral se tem atividades culturais, que é a forma onde a gente deixa, que é o instrumento onde nós deixamos as nossas marcas humanas. Por isso, parabéns, deputado Reginaldo Veras, e parabéns a todas as pessoas que constroem a liberdade, que constrói a saúde mental, a experiência do SAMU, na emergência que atende às demandas de saúde mental, que precisa ser espalhada para todo o Brasil, para que nós possamos dizer: este país vai fazer o luto de todas as suas experiências traumáticas e vai assegurar a inclusão, as oportunidades e os serviços para que a gente possa, como diz Frida Kahlo, não apenas andar, mas para que nós possamos voar. Viva o Dia Mundial de Conscientização da Saúde Mental. Vivam todas as experiências que dizem: moço, somos seres humanos, temos potencialidades e podemos construir a felicidade todos os dias. Muito obrigado, deputada Érica. Antes de encerrar, eu quero aqui agradecer a todos os presentes, agradecer ao Movim, que tem sido parceiro do nosso mandato em todo o debate de políticas relacionadas à inclusão, à saúde mental. Vanessa Santos, Vânia Brandão, Altina Mota estão aqui. Agradecer o pessoal da APAI, que também tanto contribui para o nosso mandato. Agradecer a equipe do gabinete pela organização do evento, Júnia, Josafá e todo mundo, aos palestrantes pelas importantes contribuições e aos servidores aqui da Câmara dos Deputados, sem os quais a gente não faria essa sessão e esse importante debate. Pessoal da mesa aqui atrás, minhas chefes, que sempre chamam minha atenção, pessoal da TV Câmara, pessoal dos técnicos, obrigado, gente. Nada mais havendo a declarar, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Vamos todos em paz e o Senhor nos acompanhe. Então, termina esta sessão solene conduzida pelo deputado Reginaldo Veras, a sessão em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização da Saúde Mental, esse dia 10 de outubro, que é a celebração para essa data. O destaque recai sobre a crescente conscientização acerca da importância da saúde mental, tanto no Brasil quanto no mundo. Segundo a estimação da Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 1 bilhão de pessoas vivem com algum tipo de transtorno, especialmente depressão e ansiedade. Você que está nos acompanhando aqui, a gente agradece muito a sua audiência e convida a estar sempre ligado aqui na rádio, na TV, acompanhar também os trabalhos dos deputados pelo canal da Câmara no YouTube e nas mídias sociais da Câmara dos Deputados. Muito boa tarde para você, é sempre muito bom tê-lo por aqui. Até uma próxima oportunidade. Câmara dos Deputados, transparência e cidadania.